tanto o chat quanto o levantar a mão aí para que a gente possa organizar os momentos de interação, tudo bem? Perfeito. E você que está em casa, peguem caneta, papel, pessoal, anotem. Pode ter certeza que vai ser um encontro muito produtivo e com muita oportunidade de aprender mais. Então, aproveitem. Obrigada, Tainá. Também quero dizer o meu boa noite e que é um prazer imenso estar aqui com esse grupo de educadores. É sempre bom estar nesse meio que a gente gosta tanto. Somos uma rede, sempre que estamos juntos, somos uma rede de apoio, uma rede de formação e certamente unidos por um mesmo propósito. Aqui, nesse caso, mais do que pela educação, para além disso, um propósito que é pela infância. Então, eu preparei aqui algumas ideias, alguns resgates, vou falar muito de resgate, né, nesse primeiro momento, para trazer à tona esse assunto que é o tema da nossa formação, a educação infantil como escola de verdade, né? É uma escola de verdade, onde surge um questionamento, como assim questionar a educação infantil é ou não é? Mas eu tenho certeza que, assim como eu, muitos de vocês já tiveram que lidar com uma fala nada intencional, longe disso, mas que fere o nosso carinho, o nosso gosto e o nosso ideal de educação, que é olhar para essa infância com tanta potência e, de repente, a gente ouve falas do tipo, eu vou viajar agora, porque quando meu filho estiver na escola mesmo, né, não vai dar assim para viajar no meio do ano, no meio das aulas. Eu vou deixar faltar, porque depois, ano que vem, quando tiver no fundamental, aí não dá mais, né? Aí é sério, não pode faltar. Ou pior, nossa, quantas vezes a gente já não recebeu alguém para conhecer a nossa escola? E depois de tanto falar, de tanto brilhar o olhar, a gente ouve, é lindo, uma delícia, mas eu queria, assim, uma escola que fosse mais parecida com a de verdade, sabe? Para ele já ir acostumando, né? Ir acostumando e aí, né, já ir se adaptando. E, nossa, dá vontade de sair correndo e fazer sei lá o quê, né? De falar, gente, que escola que é a escola de verdade? De onde que a gente... de onde sai essa ideia que essa escola linda, brincante, feliz, possa não ser a escola ideal e a escola real para uma criança? Existe resposta para isso. Existe um porquê dessa ideia. Existe uma origem. As ideias não surgem do nada, existe um processo de construção. E é sobre essa construção que eu começo a falar aqui com vocês. Vou pedir para a Ana começar a espelhar os slides para nós. E eu estruturei um resgate bem distante. Eu fui bastante longe para chegar aqui pertinho, chegar no dia de hoje, né? Trazendo clareza sobre da onde a gente veio e onde a gente está. A educação infantil é, sim, uma escola de verdade. E a grande questão que temos aqui para desvelar, pode passar o próximo, Ana, por que ela nem sempre, por que essa escola de educação infantil, por que a educação infantil nem sempre é vista como uma escola de verdade? De onde surge essa ideia de que uma escola de verdade não é essa escola que a gente oferece para as crianças? No próximo slide, vocês vão ver a visão de educação infantil ao longo dos tempos, não dá para ser construída sem falar da ideia de criança, da ideia de infância e, por consequência, da ideia de educação. Por isso, eu vou trazer esses três conceitos para esse discurso, no sentido de compreender essa fala que ainda perdura no nosso território da escola. Bom,
Vamos lá para trás, vamos lá para outros tempos, não nossos tempos, lá para a Idade Média. Ana, próximo slide, a gente vê um momento, um período histórico onde a criança sequer era reconhecida. Muitas coisas envolviam a ideia de esse período, né? Inclusive o alto índice de mortalidade infantil. A gente fala aqui de um sujeito que ainda não vingou, ainda pode ser que venha a existir ou não, né? Muitas questões sanitárias, pestes, um período ainda de pouca saúde, né, para essa criança que precisava de tantos cuidados, mas não era vista como tal. Não existia um conceito relacionado a esse período desses cuidados necessários, esse período da criança pequena. Aliás, criança significa o ser de pouca idade, né? Mas nesse passado longínquo, lá pelos 7, 8 anos, a criança já ingressava na sociedade, né? E sem nenhuma distinção do adulto, senão pelo seu pouco tamanho e sua pouca idade. Por isso ela era tida como um mini adulto. E quando eu falei em ingressar na sociedade, não é fazer parte das festinhas só. Ela ingressava como força de trabalho, ela ingressava dentro da sua sexualidade, né? Então, um período da Idade Média é um período em que a criança era realmente vista como mini adulto, ela não era só vestida como mini adulto, ela ingressava na sociedade com todas as participações que a sociedade adulta já desempenhava. E aí a gente dá um próximo passo, Ana. E a gente vai um pouco mais adiante, lá nos séculos 16 e 17, onde esse menino de pouca idade começa a ter um novo papel, uma nova participação social, porque, embora ainda não existisse o conceito de infância, a ideia de que esse período era um período que a criança de pouca idade precisava de cuidados específicos, precisava ser vista na sua particularidade, foi reconhecido, foi um período em que houve o reconhecimento de que a criança nessa idade, entre seus 8 e 12 anos, não era produtiva. Não era uma fase em que ela, de fato, conseguia desempenhar o mesmo papel de um adulto. Algo nela não estava pronto, algo nela precisava ser lapidado, precisava ser cuidado. Então, ela passa, esse sujeito de pouca idade passa a ser reconhecido como alguém a ser lapidado, alguém que precisa de instrução, que precisa de orientação, e aí surgem os manuais e tratados de boa conduta, educação moral, como educar os filhos, para que venham a se tornar bons cidadãos. E aí, muito curioso, mais adiante a gente tem a ideia de infância, no próximo slide, Ana, que esse conceito começa a surgir a partir do século XVIII como um reconhecimento explícito de que nesse período da criança pequena, ela precisa de cuidados específicos. Então, a ideia de cuidar da higiene, da saúde, e começa a ser uma preocupação, né, dos adultos, da sociedade, em relação às crianças. Isso ganha força com a queda da mortalidade infantil, então as famílias começam a se tornar mais numerosas e as crianças vingam, né? As crianças passam a ter um papel de importância na família, uma participação na família, né? Então essa família começa a perceber que existem crianças que são sujeitos, né, que vão se tornar essa grande família e adultos em potencial diante do seu crescimento. E olha que curioso, no próximo slide, eu trouxe aqui, né, a ideia de as palavras, a origem das palavras infância e aluno. Vai para o próximo, Ana. Infância é uma palavra que surge da combinação do prefixo de negação, in,
com o latim infante. Então, é como se fosse o não falante. Mas a gente não está falando de mudo. É como se fosse alguém que não tem conteúdo, não tem contribuição, não tem voz para falar. A infância é aquele período em que esse sujeito não tem nada a oferecer. E aluno também surge do prefixo de negação a com lumine, de luz. Como eu falei, aquele sujeito sem luz, aquele sujeito que precisa ser lapidado. Ele estava ali ocupando um papel no trabalho, né, como os outros adultos, mas ele não tinha o mesmo brilho, ele não tinha a mesma eficácia, o mesmo desempenho de um adulto mais experiente. Lógico, ele não era mais experiente. Esses termos já foram ressignificados. A gente não pensa mais a infância pela origem dessa palavra, assim como a gente não pensa mais o aluno pela origem dessa palavra. Esses termos já foram ressignificados. Esses termos já têm uma nova roupagem, graças a Deus, porque estamos em constante transformação. Mas a gente ainda está longe. Vamos para o próximo slide. No próximo slide, a gente chega no século XIX. Tá, nem tão longe assim. A gente já começa a lembrar, né, de pessoas que meu tataravô, talvez. Vamos chegar mais, estamos chegando mais perto. Mas a gente tem um processo histórico da Revolução Industrial que chamou as mulheres para ingressarem no ambiente de trabalho. E com isso, elas precisaram ir deixando o seu papel, a sua posição na família de cuidadoras das crianças. Então, a gente tem aí uma demanda de reestruturação na sociedade para as pessoas que precisavam assumir os cuidados das crianças. Surgem as mães mercenárias, né? Esse termo parece bem feio, né? Porque também já foi ressignificado, mas é como se fossem as mães fakes, aquela que substitui o papel da mãe, finge que é mãe, porque as crianças precisam dos cuidados. Isso, então, eram mães que se disponibilizavam a cuidar dos filhos dos outros, para que outras mães pudessem exercer suas funções no ambiente de trabalho. Isso teve uma repercussão, em algum momento, ruim, no sentido das questões sanitárias, né, e a disseminação de muitas doenças pelas crianças tão juntas, e começaram a surgir as primeiras creches e pré-escolas filantrópicas ou mantidas por uma pequena comunidade de mães que se organizavam para atender a esses cuidados dos seus filhos. Então, a gente já começa a ter um início de formalização do serviço com as crianças pequenas. E aí, nesse cenário ainda do século XIX, a gente não fala em educação, vejam, a gente está falando de um serviço no sentido de ter onde guardar e ter quem cuidar das suas crianças, né? Não se fala de educação, calma, a gente está vindo de uma criança que até outro dia sequer era reconhecida, sequer era olhada como alguém, um sujeito em potencial até para vingar. Então, a gente vem num crescente. E essas imagens que a gente vai olhando e vendo se transformar, o cercadinho, o bercinho, remetem exatamente à concepção de criança que se tinha. Ela está esperando ali. Ai, vou usar um termo feio. Quase que está chocando, né? Vai dar certo. Vamos cuidar, vamos manter alimentado, né? O cercadinho, o bercinho, a gente mantém, a gente cuida para fazer dar certo. Muito olhar no cuidar e ainda não se fala no educar. Vamos adiante, o chiqueirinho, isso mesmo, era o chiqueirinho, Rê. Ali era um chiqueirão, né? Bem grandão, cheio de criança dentro. Mas agora, eu acho que a gente já chega numa data mais próxima. Vejam, a gente já começa
a conseguir se enxergar nas imagens. Então, a gente chega nos anos de 1970 com esse processo industrial ainda muito latente e o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho ainda acontecendo, e aí os empresários começam a oferecer as creches como benefícios aos seus trabalhadores. Então, a mãe que trabalha nessa empresa tem o benefício da creche da empresa, né? A creche como algo ainda nesse sentido assistencial. Então, se eu preciso dessa mão de obra, eu coloco a criança a ser cuidada, a ser guardada, a ser mantida em ambiente seguro, para que ela possa disponibilizar do seu tempo e do seu serviço. E mais atual ainda, quando, em 1988, a Constituição Federal assume, né, que esse dever de cuidar, de oferecer uma assistência gratuita aos filhos e dependentes dos cidadãos brasileiros, é um dever do Estado, porque até então a gente tinha esse serviço como destinado a quem queria fazer filantropia, né, as organizações não governamentais, às vezes religiosas, né, aí a gente tem os empresários oferecendo como benefícios, mas só em 88 é que o Estado reconhece que cuidar dessas crianças pequenas cabe ao governo. Gente, eu já nasci aqui. Eu já nasci aqui. E eu acredito que a grande maioria. Vocês podem ir colocando aí, eu também. Fechou seu som. Eu fui passar o slide, Ana, vai para o próximo. Fui passar o slide e mutei. Em 96, nasci antes. Eita, não precisa falar tanto assim, né? Falar, foi por aí. Porque eu acho que muitos de nós nem tivemos acesso à educação infantil. Já entramos na escola direto na antiga primeira série, né? Exatamente. Então, a gente começa a falar de um passado, eu falei, né? Eu ia voltar lá nos primórdios, lá na Idade Média, mas para a gente chegar, gente, em 96, olha aqui, ó. A gente já está em 96. Foi em 96 que a Lei de Diretrizes e Bases definiu a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, né? Ainda muito vista como um período preparatório para o ingresso à escola, ou seja, quando for para a escola, está preparado. Olha a ideia inicial surgindo aqui. Gente, Ana, volta um slide, por favor. De 1970. 1988, vai para o próximo. 1996, muito provavelmente, os pais das nossas crianças estão nesse intervalo aqui. Esses pais que chegam lá e não reconhecem, às vezes, essa educação infantil como uma escola de verdade, ele vivenciou essa escola que não era um direito garantido por lei das crianças pequenas, essa escola que era uma escola que preparava para quando fosse a escola de verdade. A partir disso, a gente começa a entender por onde caminham os pensamentos de quem ainda não reconhece a educação infantil como a escola de verdade. A vivência que essas pessoas tiveram da educação infantil foi dessa educação infantil que era aquele lugar de guardar, aquele lugar de ficar quando a mamãe não podia ficar, né? É aquele lugar de preparar para quando fosse para a escola de verdade. É daí que nasce essa ideia. Os pais das nossas crianças nasceram nesse período. Acontece que, assim como nós, a educação e os conceitos, como eu falei, não tem como a gente traçar a história da educação infantil sem falar de criança, sem falar de infância, né? E sem falar de educação,
A própria escola vem se redefinindo, se reformulando, e as leis vêm se redefinindo, se reformulando. Então, a gente que trabalha a educação, que vive a educação, tem a missão de disseminar essa ideia e esses conceitos que estão em constante transformação. No próximo, Ana, olha só como esse assunto é recente. Em 2009, veja, já estamos nos anos 2000, as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil definem a criança, bora lá, vamos trazer um novo conceito de criança, a criança como sujeito histórico e de direitos. Essa definição aqui me mexe com o meu coração. Que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. A criança transforma a nossa cultura e é transformada por ela. Nós somos assim, o ser humano é assim. E assim como a gente se sente potente, capaz de transformar e se transformar pelo mundo, a criança também o é. A criança também transforma e se transforma nesse meio em que ela vive. E não é um meio em que ela passa, é um meio em que ela vive. Próximo, Ana. É a partir de 2009, novembro de 2009, que uma emenda constitucional estabelece o ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos de idade. Gente, olha como isso é recente. Olha como isso é recente. E foi praticamente em 2010, né? Porque essa emenda surgiu em novembro, finalzinho de 2009, em 2010, que o ingresso das crianças de 4 e 5 anos se torna obrigatório aqui no Brasil. E aí, as diretrizes estabelecidas também trazem esse novo jeito de olhar para esse espaço das crianças como um espaço onde se predominam as atividades lúdicas, a importância da atenção individual, a importância delas estarem num ambiente seguro, de zelar pela higiene, a saúde e a alimentação saudável. Conceitos que parece que a gente está falando do óbvio, mas a gente está falando de algo que só se tornou lei em 2009. Não estou falando mais da Idade Média, eu estou falando de outro dia. E aí, mais recentemente, a gente caminha para um novo documento nacional, pode passar, Ana, um novo documento nacional, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, super recente, de 2017, que traz uma nova concepção desse espaço ocupado por essa criança. Um espaço onde haja equilíbrio entre o educar e o cuidar. Um espaço onde as interações e brincadeiras sejam estruturantes para a aprendizagem, sejam os meios para aprender. Um espaço onde as crianças tenham direito de aprender e se desenvolver. Um espaço de intencionalidade educativa e que agora não mais é encaixotado em áreas de conhecimento, e sim por campos de experiência. Essa nova criança, vai para o próximo, Ana, essa nova concepção de criança traz a criança como enxerga a criança, amém, né? Enxerga a criança, concebe a criança, esse menino, essa menina que está lá, que chega aos nossos braços na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Essa criança que chega para nós agora, a gente fala de um ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamento, assimila valores, constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação, nas interações
e com o mundo físico e social. Ora, vocês perceberam a transformação das imagens? Elas mudam em absolutamente tudo, inclusive na posição que as crianças estão, inclusive nas cores que as crianças são, como as crianças são vistas. E aí a gente pensa, próximo, Ana, assim como essa criança já não é mais vista como aquela criança de antigamente, aquele mini adulto, aquele sujeito que não tinha o que falar, ainda precisava ser lapidado para ser visto, né? Aquele aluno. Como é que a escola que eu vou oferecer pode ser a mesma? Não dá mais. Não dá mais para trazer a mesma escola para uma criança que hoje é concebida de uma forma completamente diferente. E é preciso promover a transformação desse olhar, porque a ideia de educação infantil retrógrada, né, daquela educação infantil do passado, ela tem história passada, ela tem origem, mas a gente precisa promover o futuro, a gente precisa promover essa transformação, e somos nós, educadores, estudiosos dessa infância e dessa criança, que temos a missão de compartilhar e de sustentar num discurso onde a gente é pego com essas falas que doem, que ferem, né? Que, mas quando for sério, né? Aí eu penso, né? Então, brincar, ele já brinca lá na chácara, mas eu queria essa escola, Peraí, vamos lá, pai, mãe, sabe o que é uma escola de verdade? Você sabe o que é uma escola de verdade? Eu vou contar para você como é a minha escola, porque a minha escola é o melhor lugar para o seu filho, porque eu vejo ele como essa criança potente, incrível, que já é e que não há de vir. Ele é essa criança de hoje. Então, eu vou agora passar aqui a palavra para a Cris, para que a gente possa mergulhar nas crenças e premissas que governam, vamos chamar assim, termo ruim, que regem, que organizam a escola de verdade de hoje, a educação infantil de verdade, que hoje é o melhor lugar para as nossas crianças estarem. Cris, conta para a gente, o que precisa, o que é essa escola de verdade? Obrigada, Fernanda, pela sua contribuição, pela sua análise, né? É interessante quando a gente nós que somos pedagogos, estudiosos da educação, e quando a gente para fazer uma síntese desse olhar, e a Fernanda se propôs a organizar esse histórico, e a gente analisou juntas, até nós falamos, puxa, o quanto isso é impactante, né? O quanto isso mostra para a gente as forças que nós ainda temos que trazer para criarmos história, para, de fato, também isso mudar e transformar este passado e olhar para esta criança que nós desejamos ajudar a transformar, a formar dentro da escola. E o quanto é de responsabilidade da escola também mostrar isso para os seus pais, para a sua comunidade, né? De que criança nós estamos falando aqui? Como é que nós concebemos essa criança? Portanto, que escola é essa que você está trazendo o seu filho e para quê? Então, é necessário, pode passar, por gentileza, Ana, a gente olhar para determinadas crenças e trazer novas premissas para a educação infantil.
Premissas pautadas, primeiramente, num documento que é lei, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? É direito de qualquer criança brasileira, estudante de qualquer escola, seja ela pública ou privada, né, ter assegurado os seus direitos de aprendizagem previstas na Base Nacional Comum Curricular. E nós, professores, gestores de escolas, precisamos ter isso muito bem conhecido, para que esta escola que a gente quer realizar faça sentido e tenha significado aos olhos destas famílias. Então, a primeira questão, passa aí, Ana, que a gente gostaria de trazer para vocês, a primeira visão é essa visão de criança, né? Que acho que eu vou pular aqui, porque a Fê já falou super bem desta visão de criança, mas este é um olhar importante de que criança estamos falando. E eu só queria resgatar termos importantes. É uma criança observadora, é uma criança questionadora, é uma criança cientista do mundo, que a gente fala, né? Eu gosto muito desse termo, quando a gente diz uma criança cientista do mundo, porque é uma criança que levanta hipóteses o tempo inteiro, que gera teorias, que tira conclusões ou julgamento. Nossa, tá chovendo, né? Para onde essa água vai? Por que está alagando a minha rua? O porquê que está tão seco? O que está... Essa é uma criança que pensa, que questiona, que pergunta, que vai assimilando tudo que está à sua volta, que constrói conhecimento. Portanto, uma criança ativa e uma criança protagonista. É muito diferente numa concepção de educação e aprendizagem, uma ideia de criança passiva e receptora. Uma escola que tem a concepção de uma criança que só recebe e só assimila e aprende por repetição, não que o cérebro não precise disso para aprender, é diferente de uma escola que tem uma visão de criança ativa e protagonista. Então, a primeira grande ação para ser uma escola de verdade hoje em dia é parar para pensar qual é a visão de criança que a nossa escola tem e qual nós queremos, de fato, passar, ou passar a garantir, passar a incorporar, entender isto para que toda a comunidade possa compreender as nossas práticas, as nossas ações, apoiar o nosso trabalho e ver valor naquilo que a gente realiza. Então, o primeiro grande mote aqui, se a gente tivesse que colocar post-itzinhos sobre o que determina uma escola de verdade, ou olhares que uma escola não pode deixar de ter quando fala de infância, é qual criança eu estou formando, qual concepção de criança a gente tem nessa escola. Isso é balizador para a gente seguir em frente. Segue lá, Ana. E aí eu acho que tem um outro aspecto que a gente também precisa dimensionar, que é este equilíbrio entre o cuidar e o educar, tomando muito cuidado para não entortar a vara, como a gente diz, né? A gente quer sair de uma dimensão meramente assistencialista, onde a escola é lugar só para cuidar, alimentar, garantir a segurança da criança, para um lugar onde a dimensão também do educar, ela é tão forte e potente
que aí eu acho que a escola serve, é uma educação infantil tão escolarizada que antecipa a escola do fundamental, que ela deixa de olhar a infância e o direito que a criança tem de ser criança. Então, estes dois extremos são complexos e que há necessidade de se ter um equilíbrio entre essas duas dimensões. Segue a Liana, que eu fiz alguns marcadores para a gente deixar aqui bem importante dessas duas dimensões. Então, a gente está falando de uma dupla dimensão que é indissociável. A educação infantil tem que cuidar. Não tem como. Nós precisamos proteger essa criança, garantir que ela se desenvolva, que ela aprenda de forma saudável, mas também de modo integral. Esse cuidar está relacionado a todo o acolhimento afetivo a que essa criança tem direito e que a escola não pode se omitir. Esse ambiente de segurança saudável, onde ela possa se desenvolver, se alimentar bem, onde as suas necessidades individuais serão atendidas. O cuidar é uma dimensão importante que não pode ser negligenciado, mas a gente precisa trazer para a escola a dimensão deste educar, de promover o desenvolvimento de habilidades e de competências por meio de experiências que sejam significativas para essa criança, que respeitem o seu ritmo de aprendizagem, que estimule a sua curiosidade e a sua criatividade, porque eu tenho uma visão de criança ativa e protagonista. Portanto, esta escola precisa trazer a dimensão do educar dentro destas características, dando a ela acesso aos bens culturais que esta sociedade já desenvolveu, de modo que ela possa se apropriar, dando sentido e significado, não apenas por meio de transmissão de informações. Então, vejam que quando a gente olha para estes dois, essas duas dimensões, não é ser escola, trabalhar em escola, organizar um projeto pedagógico, não é algo simples. Vamos seguir, porque senão a gente se empolga na fala aqui, daqui a pouco vai dar 9h30 de estar falando, meu povo. Bora lá, Ana. Então, quando a gente fala... Opa, você foi para trás. Ah, não, tá certo. Tá certinho, desculpa. Quando a gente está falando sobre esse equilíbrio entre o educar e o cuidar, a gente está trazendo para o centro da escola, e isso precisa ser muito marco nas nossas ações, quando a gente vai trazer isso para as nossas famílias, que há duas estruturas, eu digo assim, sabe? Como dois pilares de uma casa, que estruturam todo o trabalho que a gente vai desenvolver na educação infantil, e a Base Nacional Comum Curricular traz isso. Todas as ações de educação infantil devem se estruturar no brincar e nas interações. E a gente precisa desmistificar este brincar. Nós, educadores, eu tenho certeza que muitos pedagogos tiveram muitas possibilidades ao longo da sua formação de refletir sobre este brincar. Mas nós conseguimos transformar este nosso olhar de especialista para aquele pai que vem daquela concepção que a Fernanda trouxe, de que, eu não vou colocar meu filho na escola só para brincar. Brincar, ele brinca em casa. Interagir, ele interage com o irmão, ele interage com o primo.
né? Então, não é deste brincar e deste tipo de interação que a gente está fazendo, né? A famosa escolinha. Ah, agora ainda é escolinha, né? Não é à toa que é obrigatório as crianças de 4, 5 anos estarem no ambiente escolar. E quando a gente fala desse brincar e dessas interações, algumas ideias precisam estar muito fortes para nós, né? Já que brincar e interações são os nossos grandes alicerces. Segue lá, Ana. Acho que tem algumas coisas que eu queria marcar aqui. Primeiro, eu queria passar muito brevemente um videozinho de menos de 1 minuto para a gente pensar assim, que sensação esse vídeo traz para nós? Vamos lá. Eu queria que depois vocês colocassem no chat aí. A gente pega esse, amarra aqui, pega o que tá aqui, amarra aqui, e um bem aqui, a gente amarra aqui. Mas dependendo do vento, né? Se ele vier pra cá, a gente bota ele assim, ó. Aqui tem tudo. Obrigada, Ana. Eu queria que vocês interagissem um pouquinho aqui. Vão aí no chat e diz para mim que sensações esse vídeo nos causa, que olhares para o brincar ele nos causa. Olha lá, sensação de vida vivida, memórias da infância, liberdade para fazer isso. Olha a palavra liberdade, se fizesse uma nuvem de palavras aqui, hein, gente? Liberdade, que mais? Que outras sensações a gente olha para esse vídeo? Prazer, tranquilidade, muito bom. Criatividade, boa, muito boa, né? Vejam quanta coisa que emerge do nosso pensar quando a gente fala a respeito do brincar, né? Primeiro, gente, o brincar ocupando um espaço de direito, perfeito, né? O brincar, ele está presente em todas as culturas, ele está presente em todos os níveis sociais. O brincar é intuitivo, é uma ação natural de nós mamíferos. Nós brincamos quando pequenos, nós aprendemos quando brincamos. É da natureza da nossa espécie. Pode passar, Ana. O brincar é uma forma privilegiada que nós temos de acessar estes bens culturais, né? Que as crianças têm direito de conhecer, que estão disponíveis na sociedade. Eu posso acessar esses bens culturais por meio da brincadeira, porque brincar para a criança é tão sério quanto trabalhar é para um adulto. Seja um brincar livre,
seja um brincar orientado, o brincar mobiliza uma criança por inteiro. Mobiliza ela pelo lúdico, pela curiosidade, pelo movimento, por ela construir estratégias, põe aqui, coloca aqui, sobe aqui. Perfeito, Albertina. A felicidade está nas coisas mais simples. E isso é muito gostoso de viver. Porque enquanto o brincar é um espaço privilegiado para as crianças se desenvolverem integralmente, é neste espaço que elas se expressam, é neste espaço que elas se comunicam, que elas interagem socialmente, que elas desenvolvem formas de pensar, que elas estabelecem valores relacionados à ética, à estética. O brincar é a linguagem natural das crianças. Não é só brincar. Enquanto brinca, a criança cria a sua cultura, desenvolve a sua identidade e se apropria da cultura do adulto. É corpo, é mente, é emoção, são os valores colocados em pauta num ambiente, e aqui tem um grande diferencial, planejado, organizado e pensado intencionalmente para a criança ser acolhida e poder voar e se desenvolver. Não é o mesmo brincar, ou somente o brincar que ela faz em casa com o irmão. É um brincar pensado, organizado, para que ela possa ter acesso aos bens culturais e se desenvolver. Então, o brincar vai tendo, pode passar, uma conotação lúdica bastante importante. E hoje, as neurociências já mostram para a gente a importância que as emoções têm na aprendizagem, né? São as emoções que, se eu promover na escola atividades lúdicas, eu favoreço caminhos neurais de conexão entre o mesencéfalo, que guarda todas as nossas emoções, para o córtex frontal, que é o nosso cérebro racional, né? Que é a parte de comando racional do nosso cérebro. São as emoções que traçam este caminho de memórias afetivas, prazerosas e que apoiam e ajudam a desenvolver mais as aprendizagens. Olha que lindo isso! Saber que esse cérebro aprende mais e melhor, desenvolve caminhos específicos quando ele está imerso num ambiente lúdico, onde a ludicidade tem espaço para acontecer. Então, como é que uma escola pode dizer que aqui as crianças não brincam tanto assim? Ou só não brincam? Não, elas brincam e brincam muito. Brincam com intencionalidade didática, brincam para aprender e desenvolver esse cérebro, brincam para formar e consolidar caminhos neurais e redes cognitivas que servirão para elas ao longo da vida. Então, o brincar não é qualquer brincar. Ele é essencial e ele precisa ser discutido, entendido, compreendido em sua amplitude. Segue lá, Ana, senão a gente passamos e quando brincam, por isso aprendem. Perfeito, Fernando. Agora, este brincar, ele é estruturante, assim como as interações. E quando a gente fala de interação, a gente está falando
que as crianças aprendem mais quando elas estão com outros. A gente só aprende com o outro. E este outro pode ser meu par, este outro pode ser e tem que ser um adulto. Eu aprendo mais interação com os objetos, com os espaços, com a natureza. Eu aprendo mais interação com o diferente, com o novo, com aquilo que me desafia, com crianças da mesma idade e de idades diferentes, porque estas interações são oportunidades para a gente observar como é que as crianças constroem, negociam, partilham significados culturais entre si e com os adultos. Portanto, essas interações, elas precisam ser pensadas e elas precisam ser qualificadas na educação infantil. Colar o post-it aí? Ideia de criança é pensar o brincar e as interações como pilares estruturantes de todo o trabalho. E aí não dá para falar de interação, porque a gente falou de interagir com o outro, de interagir com o adulto, de interagir com o objeto, de pensar o espaço. O espaço na educação infantil é outro educador. Como diz, né, Loris Malaguzzi é o terceiro educador, porque, de modo geral, eles têm 2 educadores em sala de aula e o espaço configura-se como o terceiro educador. É um espaço que educa, não é qualquer espaço. Não é espaço que as crianças chegam e sentam numa cadeirinha e numa mesa. É um espaço que provoca, um espaço que convida as crianças a explorar e a descobrir. Então, se você ainda não repensou os espaços na sua escola, para esta criança ativa, para esta criança protagonista, para esta criança que precisa brincar, para esta criança onde as interações são essenciais, não tem como não repensar esse espaço. O espaço da escola de antigamente ficou lá, naquelas imagens que a Fernanda trouxe. Todo mundo sentadinho, no mesmo lugar, do mesmo jeito, o tempo inteiro e da mesma forma. A gente está falando de explorar espaços dentro e fora da sala de aula, de explorar um espaço que tenha uma intencionalidade clara para que as crianças possam aproveitar ao máximo desta exploração. Passa em frente aí, que eu queria colocar marcas nesse espaço. Uma marca importante, pode passar, Ana, é trazer para a escola espaços de natureza com materiais estruturados e também não estruturados. Quando a gente fala de propiciar esses momentos, eu não estou falando só de trazer grandes materialidades para dentro da escola. Eu estou falando de explorar coisas simples, coisas que as crianças acham lá fora, no jardim da escola, no caminho da casa para a escola, onde elas vão dando sentido e significado para as coisas do seu cotidiano, do seu dia a dia. Vou passar, Ana, eu não vou passar aquele videozinho, porque a gente está com um tempo bem escasso e ele era mais para só ilustrar um pouquinho essas interações. Pode passar, por gentileza, para o próximo. Passou? Sim, manda. Bora lá. Então, a gente está falando deste espaço convidativo, que as crianças são colocadas para investigar. Gente, a resolução de problemas é uma prática essencial para a gente se desenvolver. O nosso cérebro é uma máquina de resolver problemas.
Nós somos movidos por boas problematizações o tempo inteiro. E as crianças adoram ser desafiadas a pensar. Elas são curiosas por natureza. Então, querer saber como é o corpo desta formiga, querer saber se ao misturar essas cores, o que é que eu vou obter, se eu quero lançar uma bola lá em cima, qual é o melhor movimento que eu faço? Como é que eu olho se todas as frutas têm sementes ou não? Que sementes são essas? Que cores ela produz? Ela tem sabor ou não tem? Elas estão fora ou dentro do fruto? Elas são escorregadias ou não? As crianças são movidas por boas problematizações. Elas são convidadas em ambientes que, para elas, são muito naturais de serem explorados. E a educação infantil é o espaço propício para isso. A gente está falando de uma janela de oportunidade onde esse cérebro faz 1000 conexões, milhões de conexões por segundo, né? Onde a gente está abrindo muitos canais de possibilidades de aprendizagem. Nós não podemos perder este momento, esta infância que é poderosa. Portanto, não é qualquer espaço, não é qualquer proposta, não é qualquer atividade que vai garantir isso. E aí eu queria dizer que, então, segue lá, não é à toa que a Base Nacional Comum Curricular, pode ser Guiana, trouxe para a gente o olhar para as vivências e experiências. Nós tiramos da educação infantil aquele olhar curricular, que onde a gente tinha lá leitura e escrita, matemática, natureza e sociedade, movimento, arte, como uma escolarização antecipada do que os meninos vão fazer no ensino fundamental. Os campos de experiência, eles quebram este olhar quadrado que se tem de uma escola que quer preparar os alunos para o ensino fundamental. É uma escola onde as crianças vão desenvolver todo o potencial, todas as suas competências, todas as suas habilidades, para que elas possam seguir aprendendo a partir de então. Então, o que é a educação infantil? Trazer vivências e experiências. Segue lá, Fê. Ô, Fê, ó. Ana, a gente está falando que o dia a dia da criança é experiência. É uma experiência para a criança o caminho da escola até a sala, da sua casa até a sala de aula, né? Todas as oportunidades que as crianças têm de trabalhar em grandes grupos, em pequenos grupos, em duplas, individualmente, tudo para a criança é uma experiência. É uma experiência sentar em roda, é uma experiência brincar no parque, é uma experiência se alimentar, é uma experiência investigar o jardim, é uma experiência produzir um registro. Os campos de experiência são arranjos curriculares que vão acolher toda a situação de experiência concreta da vida cotidiana dessas crianças e os saberes que eu quero trazer para estas vivências e experiências. Todo conhecimento que faz parte do patrimônio cultural que elas têm direito de conhecer. Então, as vivências e as experiências, elas também fomentam o desenvolvimento desse cérebro, porque aprender, de acordo com a neurociência, é configurar e reconfigurar este cérebro que muda em resposta às experiências que eu tenho. Se as experiências são restritas, esse cérebro vai ficar restrito. Se as experiências são múltiplas, este cérebro vai se desenvolver de modo amplo, variado, né? De uma forma
que seja cognitiva, social e emocional. Segue lá, Ana. E aí eu queria trazer para a gente finalizar aqui esse olhar, outro post-it. Eu não posso só ter na escola a expressão da criança por meio de um único jeito, uma única linguagem, né? As crianças precisam se expressar de formas múltiplas, expressar-se com o corpo, expressar-se de forma artística, expressar-se de forma com a oralidade, com a escrita, com a linguagem matemática. As múltiplas linguagens precisam aparecer dentro da escola. Não é uma folhinha que eu sento e reproduzo. Todas as linguagens precisam dar vazão para esta escola que se compromete a desenvolver este tipo de sujeito. E neste cenário, pode passar, como não poderia deixar de ser, o papel do educador é importante. Pode passar? O educador que a gente está dizendo aqui é aquele que assume o lugar de grande organizador, de grande propositor de experiência, que para isso precisa refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar as situações de aprendizagem, monitorar os processos, né, tanto de práticas quanto de interações com as crianças, com o ambiente, com os materiais, com os conhecimentos que a gente quer que as crianças aprendam. Veja, não é tarefa fácil, né? É tarefa complexa. Educar é complexo e não é rotineiro. Educar é exigente. É uma das tarefas mais complexas que se tem. Olhar para as crianças, entendê-las do ponto de vista onde elas estão, aonde elas precisam avançar, pensando em cada uma e pensando em todas ao mesmo tempo. Então, este orquestrador é essencial, mas ele não pode ser o centralizador. É um professor que precisa se desprender da figura de achar que tudo corre em torno dele, que as crianças podem desenvolver as suas ações e as suas práticas. Para a gente, agora é a última, eu prometo. Para a gente, então, falar desta educação infantil de verdade, desta educação infantil que nós almejamos desenvolver, gestor, diretor, professor, é preciso ter olhar sistêmico. Olhar sistêmico significa ter clareza do que a gente vai desenvolver em cada etapa dessa educação infantil com as nossas crianças. Quais são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que a gente quer que essas crianças aprendam? E como elas vão se desenvolver, levando em conta o espaço, as interações, o brincar, o ambiente, a natureza, mas o que é essencial, o que dá a bússola. É preciso cuidar para acompanhar o desenvolvimento das crianças. A gente está falando de um movimento de avaliar numa perspectiva, não de classificar, mas de intervir e promover avanços. A gente está dizendo de um olhar para um material que apoie o trabalho do professor nesse sentido, que traga uma visão de infância, que tenha consonância com os princípios, as características de uma educação infantil de verdade, e que promova espaços contínuos de formação da sua equipe, para que elas possam implementar um projeto de verdade. Portanto, este olhar sistêmico vai ajudar a gente a ter uma educação infantil
de verdade. E finalizo aqui as minhas contribuições para esta conversa e para este diálogo com vocês aqui. Muito obrigada, viu? Deixem aí também as suas considerações, fiquem à vontade, pessoal. Melina, quer falar? Não? Fiquem à vontade, quem quiser também abrir o microfone e falar, a gente tem um espacinho aqui para isso, tá bom? Ana, você quer dar continuidade? Primeiro eu estou respirando aqui, né? Acho que está todo mundo respirando, né? Eu, a Fernanda, a Renata, estamos todos aqui respirando com todas estas informações tão importantes que vocês nos trouxeram, Cris. Cris, Fernanda, gratidão por tantos conteúdos importantes e pela generosidade do compartilhar. Eu falo que compartilhar é um dom, e vocês, assim, com muita excelência, o fizeram nessa noite. Muito obrigada. Mas, gente, não acabou ainda não, tá? Vocês continuem aqui mais uns minutinhos com a gente, porque, sim, Ana Paula, uma reflexão muito importante, assim, de extrema... Quando a gente fala, né, de educação infantil, eu estou vendo vários rostinhos aqui que eu sei que são apaixonados, né? Já vi aqui a carinha da Carla também. E quando a gente fala de educação infantil e fala desse momento da primeira infância, como é importante, né, nós olharmos para esse movimento entendendo que é realmente o momento mais importante do desenvolvimento infantil. E nós acreditamos muito nessa educação que constrói coletivamente e que busca realizar ações com excelência e com significado. Então, meninas, muito obrigada. A cada um de vocês que está aqui, é uma honra recebê-los nessa noite, né? O nosso primeiro evento Ciranda de trocas aí pedagógicas do ano de 2025. Eu sou Ana Paula, sou consultora aqui de relacionamento no Matema, e assim como a Cris e a Fê, uma apaixonada pela infância, e eu entendo também que a educação infantil, Cris, você foi muito precisa quando você fala do olhar sistêmico e do currículo comprometido com as aprendizagens que são direitos das nossas crianças. Vou pedir para a Tainá, brevemente, é só um slide, tá, gente? Aqui em 3 minutinhos eu finalizo aqui, e a gente tem aí uma surpresa depois disso, mas é essencial que a gente possa olhar, como a Cris trouxe, para a formação das equipes pedagógicas alinhadas com essas premissas que nós conversamos agora. Porque assim a gente vai garantir que a educação infantil, ela é uma educação infantil de verdade, né? Que não apenas prepara as crianças. Eu ouvi uma vez, a Carla usava uma frase, a gente sempre está preparando para a próxima etapa, e hoje nós queremos que eles vivam a integralidade da sua essência e da sua infância. E é por isso que o projeto Ciranda é muito mais que um material didático, porque são todas estas considerações que nós trazemos para vocês. Ele é pautado nesta visão sistêmica de ensino, que inclui um currículo organizado, fundamentado nos princípios da BNCC, o nosso atual documento normativo, que, como a Cris muito bem enfatizou, é direito dos nossos alunos e é obrigatório. Então, essa abordagem, ela visa acompanhar todo o processo de aprendizagem da criança. Então, né, como a Cris muito bem trouxe, a gente fala de uma visão sistêmica, que tem um currículo bem estruturado, um currículo acessível, que alinhe né, que pense assim, nesse alinhamento dos professores às diretrizes da BNCC, que traga processos de avaliação que acompanhem essa aprendizagem, e materiais de apoio organizados e eficazes. E é isso que nós acreditamos, e é isso que o projeto Ciranda entrega
para as nossas escolas parceiras. Um acompanhamento contínuo dos professores, por meio de consultorias feitas por especialistas. Não queria dar spoiler, mas tem uma das nossas supervisoras aqui, uma querida, a Renata. Muito obrigada, Rê, por estar conosco aqui essa noite também, validando esse movimento do Ciranda e o quanto esse projeto é potente e importante nesta educação infantil que nós acreditamos e que nós validamos e entendemos que é essencial para o desenvolvimento das nossas crianças. E tudo isso só é possível porque nós estamos pautados nessa visão sistêmica que considera o processo como um todo, gente, porque a criança, ela é um todo, né? Ela não é um recorte. Bom, assim, por mais que eu fale como uma apaixonada por educação infantil, apaixonada pelo que o Projeto Ciranda entrega, acho que não vai ser suficiente para que vocês visualizem como se dá todo esse processo na prática. Por isso que nós convidamos a Michele Pirini, coordenadora do Educandário Turma do Leãozinho. Michele já está por aqui. Michele, dá um oi para a gente. Estou por aqui, sim, estou acompanhando desde o início. Que coisa boa, seja muito bem-vinda. Então, a Michele, ela brevemente vai trazer aqui um depoimento dessa experiência, né, pensando nesses importantes tópicos que a Cris e a Fernanda muito bem trouxeram, encheram o nosso coração aí de alegria e de reflexões muito importantes e potentes. Mas continue conosco por mais uns minutos, para que a gente possa garantir também o acesso de vocês a esse curso formativo de avaliação, que vai fazer todo o sentido a partir desta nossa conversa. Então, Michele, seja muito bem-vinda e, por favor, fique à vontade para compartilhar conosco agora, nesses minutos, um pouco da sua experiência aí com o Projeto Ciranda e toda essa potência que ele traz enquanto assistência à educação infantil. Obrigada, Ana Paula. É uma honra estar aqui hoje, né, compartilhando essa minha experiência. O Ciranda faz parte da minha vida desde 2015. Renata está rindo porque ela era o comercial nessa época e ela que trouxe o Ciranda para a minha vida. E é muita responsabilidade estar falando sobre o Ciranda na minha escola agora, depois de todo esse discurso da Chica, enfim. O Ciranda, ele mudou completamente a cara da minha escola, né? Tudo que a Chica colocou sobre educação infantil, sobre concepção, faz parte do nosso dia a dia, né? Até fui fazendo algumas anotações aqui para eu não esquecer de nenhum detalhe, né? Hoje, todos os cantinhos da escola têm propósito. A gente fez uma reestruturação muito grande, afinal são 10 anos de Ciranda já, e o Ciranda, no começo, ele me ajudou a lidar com um desafio muito grande, que foi a questão de formação de professores, né? Porque em 2015, 2016, quando iniciamos, não tinha BNCC ainda, mas o Ciranda já tinha esse olhar de infância, já tinha esse olhar de protagonismo, e não era algo muito diferente na época. E o Ciranda ajudou a gente nessa caminhada, né, nessas formações com as professoras, que até hoje eles fazem, a reestruturação do espaço da escola, enfim. Eu sou extremamente grata a tudo que aprendi nessa caminhada. A Carla também, que está aqui, queridíssima. E 2015, já faz 10 anos. Voa o tempo, né? E até falando assim, de questão de crescimento, quando eu comecei a focar nessa questão pedagógica na escola, que eu comecei a mostrar para as famílias que eu era uma escola de verdade, que a Turma do Leãozinho era uma escola de verdade, que a gente não só cuidava das crianças, mas que a gente tinha um propósito muito grande ali com as nossas crianças, a escola começou a crescer e ser identificada pela proposta, por esse propósito que a gente tem hoje com as crianças. Né? Eu escuto muito dizer que todas as escolas são acolhedoras, que todas as escolas têm cuidado, carinho pelas crianças, e eu concordo com isso. Acho que todo mundo que está na educação
tem essa visão, mas essa questão pedagógica faz toda a diferença lá no trabalho, na Leãozinho. Então, a formação das professoras no trabalho do dia a dia é nítido. Essa semana eu fiz uma formação com elas interna e eu até disse que tudo que elas fazem é nítido, que tem intencionalidade. Eu ando pela escola e eu vejo intencionalidade em tudo, né? Desde os cartazes colados na parede, das vivências das crianças, dos registros, todos os cantinhos têm intencionalidade ali. E quem trouxe isso para dentro da minha escola foi o Ciranda, né? Que abriu esse olhar de criança a criança, que tudo tem seu tempo, né? Que esse protagonismo da criança, enfim, circular dentro da Leãozinho hoje e olhar para Leãozinho de 10 anos atrás, são escolas totalmente distintas, e realmente essa mudança aconteceu com o Ciranda dentro da escola. Então, eu só tenho a agradecer, né? O Ciranda, ele tem a questão de agregar muito valor, né? Às vezes, entrar naquela questão de investimento, e o Ciranda, ele traz isso muito, como que eu posso dizer? É natural. A gente fez esse investimento na escola, tanto de material didático, quanto de estrutural mesmo, né? Muitas coisas simples, como a Chica falou, né? A gente tem um espaço hoje, que é o nosso ateliê, tem muitos materiais da natureza, tem utensílios e outros objetos que as próprias famílias trouxeram, que a gente foi solicitando e construindo isso com a comunidade. Então, é um investimento que realmente valeu muito a pena, muito a pena. Assim, quando a gente vai mostrar para a família o nosso trabalho, essa questão do investir, acaba não sendo nem o mais importante para a família. O que ela quer é que a criança esteja ali aprendendo daquele jeito, né, e convivendo ali daquele formato. Então, não me arrependo, né? As crianças chegam felizes em casa, né, Michele? Contando tudo, Sim, né? sim. A gente faz o momento da roda do portfólio com todas as turmas, pelo menos uma vez por semana. E aí as crianças, elas na roda, elas contam o que elas aprenderam com aquelas vivências e vão construindo ali os portfólios, e é isso que eles levam para casa. Né? As crianças levam para casa perguntas e questionamentos que são incríveis, né? Esses dias tinha algumas crianças de 5 anos falando sobre o ciclo da água, da chuva, que a água evapora, e assim, usando esses termos, que a água esquenta, ela evapora, forma nuvem, a nuvem vai ficando pesada e chove. Né? Então, assim, uma criança de 5 anos explicando esse ciclo da água espontaneamente, porque fez uma vivência e se ela contou para mim, com certeza ela contou em casa também, né? Então, é o que eu falo, essa intencionalidade, esse trabalho é muito rico, e é tudo muito natural, porque as crianças aprendem brincando. Então, esses projetos, enfim, né, tudo isso que a Chica falou é verdade. Tudo acontece dentro da escola com o Ciranda. Muito obrigada, Michele, por esse depoimento lindo. Pessoal, agradeço também a participação da Cristiane Chica. Muito obrigada, Cris, pelas contribuições incríveis. Agradeço também a Fê Anaia. Muito obrigada pela sua fala, pelas suas contribuições. Michele, de verdade, gratidão mesmo por participar com a gente até agora. Você é uma querida. Você, enfim, há 10 anos já com a gente, já tem até intimidade de chamar de Mi. Muito obrigada mesmo. Olha, eu me segurei aqui, porque conforme foram passando os slides, eu vi algumas fotos conhecidas. E eu fiquei, isso me emocionou, que eu fiquei pensando, gente, quem diria que há alguns anos atrás as fotos das crianças da Leãozinho iam estar numa apresentação da Ciranda?
Isso me emociona, é incrível. É uma escola referência. A parceria de vocês é isso, não é só um material didático, é uma construção, é um vínculo, é formação, são muitas coisas que vêm por trás disso.